seja muito bem-vindo ao programa direto do plenário, desta vez num formato diferente. Estou aqui acompanhado de jovens, que eu vou daqui a pouquinho revelar o nome de cada um deles. Aliás, vou pedir para que eles se apresentem, porque nós temos aqui a oportunidade de apresentar não só um novo formato, mas jovens atuantes que impressionaram a todos nós. Depois eu vou falar também sobre a votação deles. Mas antes de entrar diretamente ao assunto, eu queria que você que me assiste neste momento, nós temos um canal no YouTube, TV Câmara Osasco, você pode ativar as notificações, tem um sininho lá, e você pode seguir o nosso conteúdo, Câmara Osasco, que é um material exclusivo, né? Aliás, um dos jornais mais assistidos do Brasil, o Câmara Notícias, e está sendo acessado assim de maneira maravilhosa. Então, eu agradeço o carinho de todos vocês. Nós temos o Acontece, as sessões ordinárias, extraordinárias, também as audiências públicas, bem movimentadas no Parlamento. Você pode rever, inclusive, todas elas que já foram apresentadas no ano de 2024, ou seja, um conteúdo eclético, variado, com muita informação. Esse é o papel aqui da TV Câmara Osasco. No Facebook, TV Câmara Osasco. Só para vocês terem uma ideia, no Facebook nós lideramos, é onde nós temos a maior quantidade de acessos em todo o nosso material. Tem conteúdos lá com mais de 10 mil visualizações, 7 mil, 8 mil, 5 mil. É maravilhoso saber que a Câmara de Osasco está sendo assistida. E isso graças a vocês que nos assistem. Portanto, também siga o nosso perfil lá no Facebook, TV Câmara Osasco. E no Instagram, você pode também acompanhar os nossos stories, inclusive está aqui a Gabi fazendo os stories, você vai poder acompanhar os bastidores, Câmara Osasco. Além dos stories, além das publicações, nós temos os projetos de leis que estão também sendo publicados, assim como o nosso site da Câmara Osasco também. Enfim, feitas as devidas apresentações das nossas plataformas digitais, eu gostaria de apresentar esses jovens. Estou me sentindo aqui um garoto, um menino também. Afinal de contas, é sempre bom a gente receber jovens que têm feito a diferença nos seus segmentos, trazendo, evidentemente, também projetos que vão ajudar a defender, principalmente essas pautas que, por muitos e muitos anos, eram pleiteadas por eles. Tivemos, assim, sempre um parlamento para lá dos 40, agora não, agora a juventude está aqui e serão prestigiados. Juntos, é isso aí, do PT, mais de 4.200 votos, uma votação espetacular, inclusive superando aí caciques, homens e mulheres que já ocuparam, inclusive, o parlamento e foram candidatos. Então, sem mais delongas, eu queria apresentá-los aqui devidamente. Eu vou deixar que cada um se apresente para que você conheça, evidentemente, o perfil de cada um deles. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo à Câmara Municipal de Osasco. Começando pelo Weber. Maravilha, muito obrigado mesmo. Para mim é um prazer enorme, estar aqui. Antes a gente estava fazendo uma conversa com o Herodes, falando o quanto foi difícil chegar até aqui. Eu disputei a eleição em 2020 pelo PSOL, 569 votos, para depois ir para 4.200. Então, é uma juventude que constrói coletivamente e que eu acho que consegue construir bons resultados. Meu nome é Eber Farias, eu tenho 28 anos, sou psicólogo de formação, me especializando em gestão pública, osasquense, Raiz. E já tive um outro cargo público, mais comissionado, fui diretor de desenvolvimento econômico numa cidade aqui da Grande São Paulo. E é isso, depois a gente fala um pouquinho mais, mas aí tem os meninos também. Vamos lá, pode ficar à vontade. Bom, eu sou Matheus, também osasquense raiz, eu moro em Osasco desde que eu nasci, Sou arquiteto e urbanista e acabei de me especializar em habitação de interesse social. A minha área de pesquisa é focada em habitação, urbanização, com foco em Osasco. Eu sempre fui muito apaixonado por essa cidade e é uma honra estar aqui na Câmara e estar trabalhando, pelo avanço da nossa cidade em várias frentes. Sou eu? Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho 24 anos, eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo, que fica aqui em Osasco. Agora estou fazendo mestrado na UFABC, lá em São Bernardo.
E, bom, a minha área de pesquisa ela é sobre diplomacia das cidades, que é um assunto que aqui em Osasco ele ainda é um pouco novo e tímido, mas a nossa pretensão é de trazer isso de uma forma um pouco mais forte, né? Pensando no potencial que a cidade tem de se projetar internacionalmente, com toda a capacidade que tem, né? E é isso, espero poder agregar bastante. Muito obrigada por receber a gente aqui. E a gente está muito ansioso para o ano que vem. E eu fico muito feliz em saber que todos vocês têm formação, é muito importante, porque nós estamos num departamento legislativo, e, tecnicamente falando, é muito importante para que todas as pautas que nós discutimos aqui no Parlamento, seja dos mais diferentes segmentos, tem esse lado qualificado para poder discutir com propriedade. Temos um departamento jurídico que vai apreciar, evidentemente, todas as pautas, todos os projetos, mas a qualificação é muito importante. Aí a gente já larga na frente, qualifica o parlamento e todos os projetos que são apreciados na casa, a gente tem a certeza absoluta que vai ser tecnicamente discutido com mais consistência. Isso é muito importante. Mas vamos falar das particularidades. Nós tivemos uma das eleições mais competitivas dos últimos anos, e isso se retratou exatamente no que nós vimos aqui. Mais de 400 candidatos, e muitos deles já passaram pela Câmara Municipal de Osasco, e eles não conseguiram retornar para a Câmara, o que mostrou realmente a competitividade de cada um dos partidos, né? 4 partidos nós tivemos aqui, fizeram 3 parlamentares. Houve uma organização. O partido de vocês, o Partido dos Trabalhadores, fez o Juntós, mas tinham candidatos em potencial ali concorrendo, que já exerceram aqui, inclusive, o cargo de vereador, e isso, evidentemente, mostrou que a juventude veio para ficar. E eu queria que vocês falassem das particularidades, das dificuldades que vocês enfrentaram nessa campanha. Estávamos falando, inclusive, da poluição visual que nós tivemos aqui na cidade, muitos totens, e vocês optaram pelo lado digital, o lado da internet. Fala um pouquinho dessa particularidade. E muitas câmaras municipais do Brasil são representadas, inclusive, por jovens que trabalharam só nas redes sociais, não é verdade? O primeiro que é a regra eleitoral, né? A questão da sobra com 20%. Que a regra até então, você tinha que fazer 10% do coeficiente. O coeficiente aqui é 18 mil, na última acho que foi 16 mil. Então, com 1.600, 1.800, você já podia disputar. Agora, né, a primeira chamada ficou em 10%, só que, obviamente, quem é chamado de primeira chamada são os primeiros do partido, e aí é 5 mil, 4 mil votos. E quem entra na segunda chamada, né, que são as famosas sobras, tem que fazer 20%. Exato. E os 20% já foi para 3.200 e pouco. Então, querendo ou não, a própria regra já jogou o sarrafo mais para cima, né? Pra, nota de corte, né? Entrar. A nota de corte subiu. E aí isso traz duas coisas, né? Primeiro, o pessoal que antigamente entrava, né, um pouco mais abaixo, com 1.600, 2.000 votos, já não é mais uma realidade. Eu acho que isso ficou até mais justo. Você pode ver que quando você olha ali dos primeiros, né, colocados, ficou na lista de 22, né, porque dos 22 só um que não entrou, que foi porque o partido não fez o coeficiente. Né, que eu acho que foi o Michel Figueiredo, que fez muito voto, mas o PSDB não chegou no coeficiente. Então ficou justo, né? A lista ficou mais justa. E referente ao partido, eu acho que tem uma renovação para a esquerda e para a direita no Brasil inteiro. E isso é o que a sociedade está falando para a política, que eles querem, né? A sociedade quer rostos novos. E aí só que também não adianta só ser um rosto novo, né? Tem que ser um rosto novo com projeto. A gente fala sempre que não é só a questão de ser jovem, mas às vezes de trazer ideias mais palatáveis para a sociedade e de um formato um pouco mais dinâmico. E aí a gente pode falar, por exemplo, em São Paulo, do Nabil, que é um arquiteto, se não me engano, ele deve ter uns 60 e poucos anos, e ele ganhou assim com uma votação extraordinária, mais de 50 mil votos lá em São Paulo. Que faz parte dessa renovação, mas é um senhor de idade. Só que ele conseguiu se vestir disso, né? Em relação às redes sociais, eu acho que o Matheus aqui é um influencer, né? Ele pode falar um pouquinho mais sobre como essa ferramenta é importante assim, na campanha. Vamos lá, Matheus. Conta o segredo para todos nós. Assim, eu cresci muito nas minhas redes sociais desde 2020. Era pandemia, né? Sim. Então a gente estava de home office, estava de AD, e aí, de repente, eu comecei a produzir... De repente, porque foi de repente mesmo, tá? Eu comecei a produzir vídeos sobre urbanismo para o TikTok. Por enquanto, era restrito ao TikTok.
E eu comecei a ganhar muitos seguidores nessa corrida, né? Então eu fui adquirindo algumas expertises ali na produção de conteúdos. No TikTok hoje eu tenho 130 mil seguidores, mais ou menos. 138 mil, na verdade. E aí isso se refletiu para o Instagram, onde eu tenho 11.500, mais ou menos. Só que tem muita gente que não é de Osasco, né? Apesar de eu fazer vídeos nas ruas de Osasco, eu falava num parâmetro geral sobre urbanismo e arquitetura como um todo, trazendo isso para a realidade, né? Falando sobre problemas sociais e como a arquitetura e o urbanismo resolvem as coisas nas suas respectivas áreas. E aí, na campanha, foi basicamente uma receita que eu tinha pronta ali na minha mão. Falei, tá, eu sei como chamar a atenção, mas agora a gente precisa chamar a atenção politicamente falando sobre Osasco. Então, como era a nossa produção de conteúdos nas redes sociais, né? Geralmente, eu montava um roteiro, às vezes o Weber montava, às vezes a Gabi montava. Eu mandava no nosso grupo com o storytelling que eu construí, né? E aí eles iam ali fazendo algumas alterações, porque a Gabi, por exemplo, ela é muito minuciosa com relação à construção, diagramação de texto. E o Weber ele já tinha o feeling político muito mais apurado. Por conta de 2020, ele já tinha sido candidato, já trabalhou em outras campanhas, né? Então, a gente fez uma construção conjunta nos roteiros. A parte de gravação, a gente se revezava também. A nossa equipe ela não era grande. Então, a gente não tinha uma assessoria de marketing ou até mesmo uma agência cuidando das redes, né? Então, a gente pegava o meu celular, colocava um microfone ali, gravava os vídeos, eu editava e postava. E tudo isso foi com base na expertise que eu adquiri nessa produção de conteúdos que eu faço, sempre fiz e vou continuar fazendo para os meus perfis pessoais. E deu muito certo, né? Na caminhada que a gente fez, acabou dando mais certo do que a gente esperava no início, assim. A gente chama a nossa campanha de híbrida, né? Porque a gente teve uma campanha de rua, mas, de fato, o carro-chefe, a forma como a gente chegou nas pessoas inicialmente foi pelas redes sociais. E chegou mesmo, chegou forte. Gabriela, você é preocupada com a gramática, com o texto, então nós teremos aqui de falar que eu sou chata, né? Mas é verdade, eu vejo características diferentes, mas que juntos, né? Juntos, e deu certo. E quando você fala da gramática, você está falando do português propriamente dito, a forma como você apresenta o grupo, né, o coletivo, a preocupação com o texto, a explanação, os projetos, para conseguir conquistar o eleitorado. É mais ou menos isso? Assim, a gente sabe que o eleitor já é difícil. O eleitor de esquerda é um pouquinho mais, porque eles pegam minuciosamente nas coisas. Uhum. E como eu sou pesquisadora, estou muito acostumada a escrever muito, eu pego um pouco pesado nessa parte de texto, quando a gente vai fazer. O nosso site eu revisei, tudo bonitinho, ortografia, gramática, tudo. Porque eu sei que vai ter gente que vai olhar e a gente, por ser jovem, já nem sempre é levado a sério. Se a gente for jovem, que já não é levado a sério, e no nosso site, que é o nosso carro-chefe, a gente tiver erro de gramática, aí lascou, né? Então, eu fui chata mesmo, só para a gente ter tudo bonitinho no site também, para evitar que, por a gente ser jovem, a gente seja levado menos a sério do que outras pessoas que já estão há mais tempo, né? E como é que foi o partido, né? O presidente é o Aloysio Pinheiro, né? Um grande abraço ao Lu. Foi inclusive presidente da casa, não tenho dúvida. Um grande abraço ao Aloysio, a todo o pessoal que nos acompanha. E como é que foi a recepção do partido, né? Quando abriu as urnas, viu lá o Juntos, né? Não viu as figuras emblemáticas do partido. E como é que vou colocar a velha guarda, a experiente guarda, vamos dizer assim, né? Não vou chamá-los de velha guarda, mas os mais experientes olharam e recepcionaram vocês assim, puxa vida, que surpresa. Eles já conheciam vocês, já tinham essa vivência, essas atividades. Para eles foi uma surpresa também, ou eles falaram, não, eu tinha certeza que vocês iam entrar. Como é que foi essa recepção dos mais experientes? Eu acho que tem um ponto a ser, né? Na esquerda é unânime um sentimento de necessidade de renovação. Só que na política, nada é dado, né? Não é assim, ó, toma aqui o poder, vai lá e exerce ele. Não existe uma herança. Você tem que se provar, você tem que mostrar que você merece, tem que ir lá, tem que disputar, ocupar os espaços. É até uma dica que eu dou aqui para a juventude, né? Todas as vezes quando a gente quer ocupar um espaço de poder, né, e fica naquela, tipo assim, a gente merece, tem que disputar, tem que colocar o corpo para jogo, tem que colocar a cara no sol. E a gente percebeu que a partir do momento que a gente se prova para o partido
E não só para o partido, porque se o partido representa a burocracia de esquerda, né? Mas aí você tem os movimentos sociais, você tem uma ampla gama de outros atores ali de esquerda que também pelejam, né, por políticas públicas, às vezes disputam até a política institucional e que carecia dessa renovação. Quando a gente ganha, o Emídio, por exemplo, ele foi assim, muito carinhoso com a gente, né? De afirmar, de abraçar. Ele até prometeu pra gente que a roupa da posse ele que compraria. Olha aí, promessa. Hoje, por exemplo, a gente tomou um café, ficou acho que umas 4 horas conversando, 4 ou 5 horas conversando com a Cida Cunha, lá no A irmã do João Paulo, né? A irmã do João Paulo Cunha. Então, ontem eu estava conversando, eu e Matheus de noite, estava conversando com o presidente, com o Aloísio. Eu acho que tem um sentimento assim, muito grande dentro do partido, tanto em Osasco quanto no Brasil inteiro, porque essa renovação não se deu só aqui, Sim. se deu no Brasil inteiro, dessas figuras mais antigas do partido agora serem como grandes conselheiros, né? Pessoas que vão chamar mais para perto de uma maneira muito respeitosa, Ninguém que chega falando, nossa, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, fala, ó, você quer um conselho sobre isso? Você já viu aquilo? Para contribuir, né, com um projeto. É óbvio, né, que essas figuras também, né, muita gente quando vai para a disputa da eleição, não muita gente, todo mundo quer ganhar, né? Então quando você perde de primeiro momento, você sente um certo baque. Mas era uma coisa que já estava sendo posta há mais de 10 anos, né? Eu acredito que desde 2014, a eleição de 2014, já tinha uma mensagem ali, quando a gente quase perdeu a presidência, já tinha uma mensagem de um pedido de renovação. A coisa só foi se concretizando. E aí, Matheus, essa roupa que o Emídio prometeu, com certeza vai ser marcante, né? Porque o Emídio já foi prefeito por 2 ocasiões aqui em Osasco, deputado estadual no cargo, já foi vereador dessa casa. O Emídio tem uma trajetória muito grande aqui no município de Osasco, antes mesmo de vocês nascerem, inclusive eu, né? Então, o PT tem uma contribuição significativa com o desenvolvimento aqui da nossa cidade. E, obviamente, que a recepção, como ele já disse, foi calorosa e a responsabilidade agora, então, aumenta, né? Porque, a partir daí, vocês vão ser a vitrine do partido aqui na Câmara Municipal de Osasco. Nós não tivemos ninguém do PT na última legislatura. Então, é um fato que, de certa forma, vai dar alicerce maior até para a reestruturação do partido também. Sim, faz 8 anos, né, que o PT não tem uma cadeira aqui na Câmara Municipal. E as gestões petistas aqui da cidade, elas sempre tiveram um caráter técnico muito grande. Então, durante a gestão do Emídio, ele fez as alterações no Código Tributário da cidade, que foi o que permitiu a vinda de novas empresas. A área habitacional de Osasco foi muito valorizada nessa época. Eu fiz arquitetura no Mackenzie, e é a maior faculdade de arquitetura privada do Brasil. Quando eu cheguei no Mackenzie, tem uma escada e tinha um púlpito com um livro em cima desse púlpito, envidraçado, assim, em destaque. E a capa desse livro era simplesmente o Portal do Oeste, o conjunto que foi feito no Portal do Oeste. Quando eu entrei no Mackenzie e eu comecei a estudar sobre habitação, e eu vi que Osasco era uma cidade estudada no âmbito da habitação, eu senti um orgulho muito grande. Então, quando eu entrei para o PT e tive essas reuniões com o Emídio, quando a gente teve essa recepção, eu senti um quentinho ali no coração, sabe? Porque sempre foi uma figura muito distante, né? Eu nunca imaginei em toda a minha vida que eu ia sentar no escritório do cara que foi prefeito por 2 mandatos aqui na cidade. Então foi muito interessante ter essa construção, ter essa recepção. Eu acho que é um legado que o partido deixa de gestão na cidade que a gente com certeza precisa seguir. A gente precisa continuar construindo essas políticas públicas e reconstruir muitas que foram perdidas com o passar dos anos. E eu tenho certeza que o Juntos vai se propor a isso e vai conseguir trazer de volta Osasco para os holofotes dessas políticas que foram exemplos por tantos anos. E para tantas cidades, não só no Brasil, mas no mundo, de certa forma. Muito bom. Inclusive, a Gabriela representa as mulheres. As mulheres sempre foram participativas no Poder Legislativo de Osasco. E você faz parte de um grupo que tem 2 homens, mas tem uma mulher. E as mulheres sempre foram muito presentes também nas administrações públicas do PT. Inclusive, a Marta Suplicy foi a vice do Boulos lá em São Paulo.
Então, a figura da mulher é muito presente. E a contribuição também, a sensibilidade da mulher é algo assim que a gente percebe em vários setores. E como é que você observa também esse novo olhar do partido, inclusive com pautas voltadas para as mulheres, que eu acho que é importante. Inclusive o Brasil, lamentavelmente, é o 5º país do mundo que sofre com o feminicídio, é uma realidade isso. E nós discutimos em várias audiências públicas aqui na cidade de Osasco, sessões sobre essa questão da violência. E eu acredito que vocês vão levantar essa bandeira aqui em defesa das mulheres. Não, com certeza. Depois eu vou até abrir um espaço para o Weber falar um pouco melhor de um projeto que ele já fez em Franco, que deu muito certo, que é o Nosso Olhar, que basicamente ele visa ajudar essas mulheres em situação de violência, né? Que elas possam sair e ter uma independência, não só financeira, mas também uma independência pessoal e profissional, né, para que ela não dependa mais daquele agressor. E aí, assim, é óbvio que, como mulher, eu tenho um olhar muito mais voltado para o lado feminino da cidade, né, para as mulheres da cidade, e eu gostaria muito, muito mesmo que isso fosse uma prioridade, não só na nossa gestão, mas também em todos que estarão aqui na Câmara para que a gente possa discutir. A gente sabe que tem bastante mulheres agora que foram eleitas, né? A gente tem a Stephanie, por exemplo, que é uma mulher jovem. Eu espero que a gente consiga levar para frente muitos projetos, né? E acho que a questão da violência contra a mulher é uma prioridade, porque são pessoas que já são vulneráveis por serem mulheres, simplesmente por serem quem elas são, e ainda, pior ainda, por estarem numa situação de violência, né? Muito bom. Estou recebendo aqui o Juntós. Eles estão representando o coletivo do Partido dos Trabalhadores. Eu não vou ficar sendo repetitivo, são jovens, porque a imagem já diz por si só, né? A imagem já mostra o quanto é importante a gente defender essas pautas que já foram discutidas aqui no Direto Plenário, mas eu acredito que o Poder Legislativo ele é uma casa justamente onde as coisas acontecem. Tudo passa pela Câmara Municipal, né? Então, é importante a gente discutir esse cenário mais abrangente. E nós temos uma juventude, infelizmente, a nível nacional, muito vulnerável. Infelizmente, vocês tiveram a oportunidade de frequentar uma faculdade, você falou com muito orgulho da arquitetura, ver a nossa cidade ali, quiçá que todos os jovens tivessem essa mentalidade, né, de frequentar uma universidade, se preparar para o mercado de trabalho e, assim, uma competitividade honesta e justa, oferecer o melhor daquilo que aprendeu. Vocês pretendem também, no mandato de vocês, desenvolver políticas públicas para melhorar essa questão educacional do jovem, oportunidade. Acho que a palavra é essa, né? Oportunidade. Como dar oportunidade para pessoas vulneráveis, pessoas que moram em áreas de risco, pessoas que moram em situações abaixo do nível da pobreza. Isso é uma realidade em todos os municípios. Queria que vocês falassem dessa pauta importante de dar oportunidade. É um privilégio ter vocês aqui, né? Mas são poucos que, infelizmente, têm a oportunidade de ter esse conhecimento e ter essa estrutura. Eu vejo muita estrutura em vocês, né? Preparo. Então, eu queria que vocês levassem essa estrutura que vocês tiveram também para a nossa juventude, para que eles também tenham essa oportunidade e mais jovens possam concorrer nas eleições ou ir para o mercado de trabalho e ingressar em uma carreira próspera para constituir família, para ter estrutura e qualidade de vida. A gente estava falando até agora, aqui há pouco, sobre o partido, né, sobre o PT. E eu acho que isso está totalmente ligado, né? Quando você está em um partido de esquerda, com a tradição trabalhista, de primeiro momento que você fala é que o partido tem lado, você tem lado, e é o lado de quem mais precisa. Então, quando a gente vai debater juventude, é exatamente nesse recorte de combate à desigualdades que a gente vai colocar os projetos. E aí tem um projeto, antes de vir para cá, né, da gente estar eleito, eu estava como diretor de desenvolvimento econômico na cidade de Franco da Rocha. E lá eu aprovei uma política pública que passou pela Câmara da cidade, chamado Programa de Desenvolvimento de Vida e Renda da Juventude. Que é simplesmente uma bolsa que a pessoa ganha durante 4 meses de R$500 para ter uma experiência dentro da prefeitura de trabalho, o cursinho pré-vestibular ou pré-vestibulinho, dependendo da idade, né? Ou para entrar no ensino técnico médio ou para a faculdade, cesta básica, curso na área ou de logística, ou de administração, ou de tecnologia, e o encaminhamento para o mercado profissional. Então,
a gente vem de uma experiência, né, que já deu certo lá na cidade, e eu brinquei durante a campanha que no dia 1 a gente já podia propor esse projeto, né? É claro que não é assim que funciona, a gente vai dialogar com os outros vereadores para criar, né, um ambiente propício para que esse projeto possa ser visto, votado e aprovado. A gente tem que conversar com o executivo, porque é um projeto que não é que gasta, né, mas autoriza o gasto, né? Então tem que passar também pelo crivo do executivo, mas já tem essa iniciativa. E de primeiro momento a gente também fala que o governo Lula acabou de instaurar, né, o pé de meia, porque uma das grandes questões é você manter o jovem no ensino médio. E isso está totalmente ligado ao trabalho, à exploração do trabalho infantil e etc. Então, essa política pública, que eu acho que ainda não tracionou, mas que vai tracionar, que cada vez mais jovens vão estar incorporados a essa política pública, também vai garantir daqui a pouco que os jovens consigam concluir o ensino médio e ir depois para o ensino público. Lembrando, né, que foi o nosso partido também que mais construiu escolas, universidades federais no Brasil em todos os tempos, né? Eu acho que o Lula construiu em 8 anos 10 vezes o que tinha antes. Então, esse é um compromisso primário assim, nosso. E uma coisa também que a gente frisa muito é trazer uma visão uma visão de projeto de vida para as pessoas que estão em uma situação mais vulnerável mesmo, porque é aquilo, né? Como que você vira para a pessoa que é jovem, que está lá, que está na vida dura, tem que trabalhar, conciliar com um monte de coisa, e você mostra que ela pode ter a perspectiva de ter algo melhor, um futuro que seja mais próspero. Então, tem o CRIA da Prefs que a gente vai trazer, né, para a discussão. A gente também estudou e tem estudado, eu principalmente porque tenho bastante interesse por ser da minha área de estudo, que é os Compass, que é um projeto que ele existe hoje lá em Recife, e ele veio inspirado em Medellín, lá na Colômbia, que basicamente é você colocar um centro comunitário, principalmente nessas comunidades e áreas de risco que tem muitos índices de violência ou que as pessoas não têm tanto acesso assim a serviços públicos. Você coloca esses centros, você traz profissionais, você traz pessoas da música, da cultura, que tragam diversas atividades para essa região que dê perspectiva, que elas olhem e falem, legal, dá para eu tentar, e tenham realmente a oportunidade e o incentivo público para isso. Então, é uma pauta muito importante para a gente. A gente tem vários projetos nesse sentido que visam a juventude, né? E a melhor perspectiva de vida para essa juventude também. E eu quis falar do Compass, porque é um projeto que assim, eu tenho muito carinho por ele. Foi o Weber que insistiu, né, para que a gente estudasse. E eu acho que ele é muito possível em Osasco, pensando no tamanho da cidade. Muito bom. Está aí o Juntós, né, esse grupo que se uniu em prol de uma causa, deu resultados, estão aqui conosco hoje, apresentando já, dando um parâmetro de como será o trabalho deles aqui no Poder Legislativo. E a primeira impressão é a que fica, né? E a minha impressão foi muito boa, e eu tenho certeza absoluta que a Câmara Municipal ganha muito, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar os novos que estão chegando, e eu vejo muito conteúdo, né? Então, teremos uma Câmara, vai continuar sendo qualificada, já está qualificada a nossa Câmara. Mais de 200 projetos passaram aqui pelo Parlamento osasquense, e essa legislatura fez um trabalho extraordinário. Então, parabéns a todos os vereadores da legislatura atual, que continua vigente ainda, e eu tenho certeza que os novos que virão vão dar continuidade e agregar muito valor a essa Câmara Municipal que faz história, né? Osasco, o reflexo do governo atual é pelos projetos que aqui passaram. Então, o Poder Legislativo tem a sua relevância, sim. E quando tem projetos agregadores que vai impactar na vida de cada um dos cidadãos que nos assiste agora, a gente, evidentemente, fica feliz. O nosso tempo ele passa muito rápido. Eu poderia ficar com vocês aqui 2, 3 horas conversando, porque eu também gosto de bater papo. Mas aqui a gente tem um horário a cumprir, e já estamos chegando no finalzinho. Mas antes de me despedir de vocês, eu queria que vocês se despedissem do nosso público, dos seus eleitores, dos internautas que nos assistem nesse momento, e deixar aquele recado, o que esperar de cada um de vocês. O Matheus, a Gabriela e o Weber, né? Eu fui invertendo aqui porque deu um branco, mas eu vou me acostumar ainda com eles. Então, aquele recado final para todas as pessoas que nos assistem nesse momento.
Maravilha. Em primeiro lugar, né, agradecer aqui a todos os técnicos da comunicação, da TV Câmara, que a gente tem sido muito bem recebido. Isso é importantíssimo, né, para o trabalho legislativo, para as pessoas saberem o que acontece aqui dentro. E é um trabalho primoroso mesmo, que eu estou amando aqui. Já conhecia assistindo, né, no YouTube, etc. Agora conhecendo esse trabalho aqui bem de perto. Mandar um abraço para os eleitores, para todo mundo ali do Partido dos Trabalhadores, que é o nosso partido. Eu tenho que ficar falando o nome do partido, porque a gente é só um, né? Então tem que ficar lembrando. E falar que vocês podem esperar da gente muito trabalho. Eu acho que se tem uma coisa, né? Nós ficamos 8 anos fora da Câmara, então a gente tem que voltar e colocar muito volume, muito trabalho aqui para recuperar um pouquinho do tempo perdido. Isso aí. Matheus? Uma coisa que todo mundo elogiou muito na nossa campanha foi o fato da gente ser muito próximo do nosso eleitor, na época do nosso possível eleitor, né? Além do fato da gente ser muito transparente. E eu acho que um dos principais pontos que todo mundo que depositou o seu voto ali na gente pode esperar do Juntos enquanto coletivo, de mim enquanto Matheus e creio que do Éber e da Gabi também enquanto indivíduos, é transparência e proximidade. Um dos nossos principais objetivos é aproximar a população de Osasco do que acontece aqui na legislatura. Porque as decisões que são tomadas aqui são as decisões que vão ditar o dia a dia da cidade, amanhã, no ano que vem, na semana que vem. Então, nada mais justo do que todo mundo fazer parte dessa decisão, mesmo que indiretamente. Então, se você depositou o voto na gente, pode ir lá nas nossas redes sociais, pode cobrar. A gente vai estar muito próximo de cada um de vocês e a gente vai estar sempre compartilhando o que nós estamos fazendo aqui no nosso gabinete enquanto trabalho. Então, transparência, produtividade e proximidade. Eu acho que são 3 pilares muito importantes aí para a nossa gestão. Gabriela. Pode chamar de Gabi ou não? Pode, porque geralmente prefiro. Gabriela é Gabi, né? A gente já tem uma Gabi aqui, né? Não, pode chamar, eu prefiro que chame. É mais curto, né? É mais Rápido de curto, falar. né? Apesar que Gabriela é um nome forte, né? Gabriela é um nome muito forte, presencial, marcante. Né? Bom, obrigada. Mas é verdade, Gabriela, de fato, inclusive já tivemos até personagens de novelas que fez história com o nome de Gabriela. Então é um nome incisivo. Então a escolha foi correta dos pais, viu? É muito ruim ser a última, né? Que todo mundo já falou que eu poderia falar, mas nenhum deles falou uma coisa muito importante. Além de agradecer, claro, eu queria deixar o compromisso aqui, convidar todo mundo que está assistindo a participar, que a gente tem uma coisa que a gente se comprometeu e que vai dar muito trabalho. Que a gente falou que a gente vai plantar uma árvore por cada pessoa que votou na gente. Então, a gente vai ter 4.214 árvores para plantar, porque a gente teve tudo isso de voto, ainda bem, mas agora o trabalho vai vir, né? E, obviamente, a gente precisa da ajuda do máximo de pessoas possível para fazer com que isso aconteça. Então, como o Matheus falou, né? Quem quiser participar, manda mensagem para a gente no Instagram, @juntos.pt, que a gente está se organizando para fazer acontecer ainda esse ano uma parte. Óbvio que não dá para fazer tudo, né? Mas a ideia é que a gente consiga já começar ainda esse ano e ir fazendo isso ao longo dos anos também. Além de jovens preparados, estão pensando no meio ambiente. Importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, onde, infelizmente, nós tivemos a maior estiagem da história no Brasil, né? Vários estados brasileiros com uma seca terrível. Isso em função do desmatamento, em função da poluição que nós produzimos diariamente. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. E tem que ser propagado mesmo, né? Que outros façam a mesma coisa. Então, cada um plantando uma árvore, nós teremos uma cidade muito mais florestal, né? Respirando um ar mais puro, porque, infelizmente, hoje as pessoas não ficam sem os seus carros, né? Não saem sem as suas motos. Então, quanto mais carro na rua, quanto mais moto na rua, mais poluição. E as árvores ajudam a gente a respirar melhor, inclusive, estudando, né, cientificamente falando, a gente sabe que as árvores são fundamentais para que a gente consiga, evidentemente, melhorar a qualidade do nosso ar. Aí é um outro assunto, não vamos entrar em detalhe, porque não dá tempo. Mas, olha, obrigado de coração. A Câmara de Osasco agradece a participação dos 3 aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós iremos gravar muitas reportagens ainda com vocês. A gente vai voltar no ano que vem com um quadro que a gente já teve aqui na Câmara, que é o vereador no seu bairro, e vamos ter a oportunidade, inclusive, mostrar as atividades dos vereadores dos bairros. Isso é muito importante, porque aproxima o eleitor, aproxima a sociedade e
eles passam a conhecer melhor. Então, o Departamento de Comunicação da Câmara Municipal, o Departamento de Jornalismo, tem essa missão. E aqui nós temos um corpo técnico, como vocês dizem, ninguém faz nada sozinho. Eu sou apenas o comunicador, mas tem pessoas operando câmera, tem pessoas na produção, tem pessoas ali na mesa, ali fazendo os cortes, tem pessoas no som, né? Todos nós aqui têm a mesma importância, ninguém aqui é melhor do que ninguém, todo mundo aqui está no mesmo nível, porque somos seres humanos, e aqui o nosso partido, a partir de agora, é Osasco, né? Então, a gente defende essa bandeira que é a nossa cidade querida e amada. Então, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês, que ilumine a mente de vocês, para que a gente consiga continuar fazendo a nossa querida Osasco crescer. Então, me despeço de vocês. Siga as plataformas digitais da TV Câmara Osasco no YouTube e também no Facebook. Ative as notificações para receber o jornal mais assistido do Brasil, Legislativo. Ninguém supera o Câmara Notícias. É o jornal mais assistido do Brasil e é aqui de Osasco. E é graças a vocês que nos acompanham toda semana. E esse jornal promete, hein? Temos matérias exclusivas. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima. Valeu, juntos. Tchau.